Estou iniciando aqui a nossa gravação. Eu vou começar falando, já que a gente vai entrar nessa coisa de MDC, de fatoração em primos, eu vou finalizar aquela parte nossa do teorema. Eu vou estar falando um pouco sobre números primos para vocês, tá? Que até então não comentei nada sobre eles. Vamos aqui então a números primos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a definição de primo, né? Então, a definição de primo, né? O que é o número primo, né? O que é P ser primo, né? Tá? P ser primo é P ser diferente de P ser diferente de 1, tá? P ser diferente de, na verdade, de mais ou menos 1, né? Ele é diferente de 0 e o que acontece? Os divisores positivos de P, ele só tem dois divisores, né? É o 1 e o módulo de P, tá? Porque os primos eles podem ser negativos também, tá? Então, tem uma definição, né, que engloba isso aqui tudo, que é dizer que P é primo quando ele tem exatamente dois divisores positivos, tá? Dois no sentido de que esse cara aqui é diferente desse, tá? Então, é uma forma de englobar isso aqui tudo, inclusive, tá? Então, é uma definição curta. Então, P é primo, né? P é primo quando, quando possui dois divisores, né? Dois divisores positivos. Dois divisores positivos, né? A saber, né, tem que ser ele e o módulo dele, tá? Porque se ele for negativo, o módulo dele é positivo, então isso aí são os números primos. Então, o 1 não pode ser primo, né? 1 não é primo, por quê? 1 não é primo? Porque os divisores positivos de 1 é só o 1, então não é primo. O 0 não é primo também, tá? Porque os divisores positivos, então aqui não são dois, né? Os divisores positivos de 0 são todos os inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso tudo aqui são divisores de 0, né? E 0 dividido por cada um desses aqui, né, dá 0. O menos 1 também, né? Porque os divisores positivos de menos 1 é só o 1 também. Tá? Então, sempre que falar de primo, a gente já mais ou menos 1 e 0, né, a gente exclui essa galera. Então, o que for diferente desses elementos vai ser primo quando tiver dois divisores, né, que são o 1 e o módulo dele. Então, isso aí são os números primos. Os primos, eles têm uma propriedade importante. Aí eu vou destacar aqui as propriedades, né, sobre, sobre eles, e, que são as seguintes. A primeira propriedade que eu destaco dos números primos é dizer o seguinte, é que se um primo P não divide um certo número, tá? Então, isso implica o quê? Que o MDC desse número com P é 1. Aqui é meio, né, direto esse resultado, porque é aquela coisa, olha só. O que é o MDC, né? O MDC é o máximo divisor comum entre esses dois números, né? E como a gente está no máximo, a gente trabalha com os divisores positivos, né? Que o MDC é sempre maior ou igual do que é maior que 0. Tá? Então, o que é que acontece aqui, ó? Então, os divisores positivos de P, como ele é primo, ele só tem dois, ó, 1, né? E módulo dele, ó. E o que é que acontece? E os divisores positivos de A? Os divisores positivos de A pode ter 1 módulo de A e pode ter outras coisas aqui, ó, que a gente não sabe o que é, tá? Como P divide A, se somente se o módulo de P divide A, um divisor, então dizer que o P não divide A é dizer que esse elemento aqui não é um divisor comum, né? Não é um elemento comum desses dois conjuntos aqui.
Então, nos resta dizer que o único elemento comum entre os divisores positivos de A e P é o 1. Tá? Então, daqui, ó, isso aqui implica que o máximo divisor comum, né, que eles vão ter, bem, um outro candidato a máximo seria esse, porque como o P é primo, só tem 2, né? Então, o máximo seria ou esse ou esse. Como isso aqui não divide o A, por essa hipótese aqui, então resta só esse elemento ser comum, e aí, como ele é o único comum, ele vai ser o máximo. E aí o MDC de A e P é igual a 1. Tá? Então, esse resultado a gente vai usar muito, né? A gente vai usar isso aqui logo mais. Tá? A segunda coisa é que sempre que o número primo, aqui, bem, gente, aqui eu estou me referindo P primo, tá? É a minha hipótese aqui, ó. Hipótese geral de P é primo nessas duas situações, inclusive. Então, se a gente pega um P primo que divide um produto A vezes B, então sempre que o número primo divide um produto, tá? Essa é coisa para a gente memorizar e guardar mesmo. Então, ele tem que dividir A ou o P, ele tem que dividir o B. Beleza? Né? E se for primo, ele tem que ter essa propriedade. Se não for primo, né, um número que não é primo, ele perde essa propriedade, inclusive. Já vou começar dando o exemplo, né, de que o primo ele tem essa propriedade, se não for primo, não tem. Por exemplo, o número 6, olha só, o número 6 divide 3 vezes 4, né, que é 12. Né? Ele divide esse produto aqui, ó. Mas, né, mais o que, ó? Ele não divide nenhum dos fatores, né? Mais 6 não divide 3 e 6 também não divide 4. Então, para vocês verem que isso é uma propriedade dos números primos, tá? E sempre que é dado um número composto, que não é primo, você consegue um contra-exemplo para ele. Então, você pega, por exemplo, o 4, né? Você consegue um exemplo de que ele não, né, ele divide um produto e não divide um dos fatores, nenhum dos fatores. Beleza? Então, vamos lá. E vou provar para vocês que um primo divide um produto, então ele vai dividir um dos fatores, tá? Então é aquela coisa. Então, se o P divide A vezes B, então ele divide A, o que a gente quer provar, ou divide B. Então, vamos ver aqui. Se ele dividir o A, ok. Então, olha, né? Se P divide A, né? Ok. Está resolvido. A gente quer provar que divide um dos dois. Se P não dividir A, a gente tem que dar um jeito de provar que obrigatoriamente ele vai dividir o P, né? Ok. Do contrário, né? Do contrário, ou seja, supondo, né? Supondo que P não divide A, a gente vai concluir que ele vai ter que dividir o B. Tá bom? Então, bem, pelo item 1, ó, se P não divide A, o MDC de A com P dá 1. Né? Ok? Então, pelo, pelo não, né? Por 1, ó, que é o que a gente acabou de provar aqui, ó, o MDC de A com P vai ter que ser 1. Tá? Né? Pelo teorema de Bezout, né? O que é que a gente tem? Se o MDC de A e P dá 1, então eu vou estar falando aqui para vocês. Então, a gente consegue, bem, e aí a gente consegue uma combinação de A com P, né? Combinar um múltiplo de A com um múltiplo de P, para dar o MDC, que é 1. Ó. Aqui é o teorema de Bezout. Percebem que isso tudo está acontecendo porque a gente está supondo que o P não divide A. E a gente vai concluir que P tem que dividir B. Então, se ele não divide A, o MDC de A com P dá 1. Pelo teorema de Bezout, né, tem uma combinação de A e P dando o MDC, que é 1. Tá? Se a gente multiplica tudo por B aqui agora, ó, vou colocar um B aqui, ó, botar um B aqui, um B bem aqui, ó, e um B aqui. Ó. Tá? Multipliquei tudo por B agora, essa equação. O que que acontece aqui? Ó? O B, o P vai ter que dividir B, porque o B vai ser múltiplo de P.
Por quê? Ó? Porque se esse B for escrito dessa forma aqui, ó, já tem um P aqui para pôr em evidência, ó, e como o P divide a B, né, isso aqui é múltiplo de P, ó, então isso aqui é um P vezes K, um P vezes Q, ó, tá? Essa parte aqui, ó. E aí você coloca o P em evidência aqui, ó, né? E aí a gente vai chegar, bem, aí aqui a gente substitui, né? Isso aqui passa a ser agora P vezes Q. Tá? E aí colocando o P em evidência, vai ficar P vezes QX mais BY vai ser igual a B, tá? E aí B é um múltiplo de P. E aí o P divide B, e aí tá, né? Tá encerrada aqui a nossa demonstração. Tá? A gente vai usar isso aqui logo mais, tá? Essas propriedades de que se o P divide um produto, ele vai ter que dividir um dos fatores. E, na verdade, esse caso aí, ó, esse caso 2, né, esse 2 aqui, ó, dá para generalizar para um caso que eu vou chamar aqui de 2 linhas. Tá? 2 linhas é o quê? Ó? É que isso se faz por indução, tá? Eu posso até deixar como exercício para vocês. Se P divide um produto, né, de N números, tá? Isso vai implicar que o P divide A1, tá? Ou P divide A2, ou, né, ou P divide AN. Ou seja, eu estou dizendo que P divide, né? P divide, tá? P divide algum dos fatores. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, aí você faz por indução, né? No número de fatores. A gente já provou que vale para 2, né? Aqui, ó. Está provado que vale para 2, né? De 2 fatores. Aí você supõe que vale para um K, né? Supõe que, né, que a propriedade é verdadeira para uma quantidade de N elementos, né, maiores ou iguais que 2, você supõe que vale para N, aí você quer provar que vale para N mais 1. Então, você quer provar que se P divide A1 até a N, aí você, com um fator a mais aqui, ó, né, ele vai ter que dividir algum desses fatores. O que é que você faz? Ó? Então, isso aqui implica que, pela propriedade 2 que a gente já provou, e aí associando aqui, ó, olhando esse produto de N mais 1 fatores como um produto de 2 fatores, como isso e isso, o P, então, ele vai ter que dividir esse primeiro fator, A1 até a N, ou ele vai ter que dividir esse outro fator aqui, ó, que é o AN mais 1. Tá? Só que, por hipótese, né, o nosso resultado é verdadeiro para N. Ou seja, sempre que o P, isso aqui implica, né, pela hipótese de indução, tá? E, e se ele divide um número, um produto de N fatores, ele vai dividir algum deles. Então, isso vai implicar que P divide A1, eu vou estar aplicando a hipótese de indução aqui, ó. Ou P divide A2, né? Ou, e aí é que a gente vem até o AN, né? Juntando com esse outro ou aqui, ó, né? P divide AN mais 1. Era o que a gente queria, né? Ele divide, vai dividir algum deles. E aí tá aprovada essa propriedade, que é uma outra forma que é a forma geral de usar esse resultado, que é aumentar esse número aqui de fatores, tá? Uma outra coisa a respeito de números primos, né, que é clássica também, é provar que existem infinitos números primos. Bom, então, está provando aqui para vocês, ou não, seria a nossa terceira propriedade, tá, de que né, existem infinitos primos, tá? Infinitos primos, né? Como é que é a prova disso aí? Né? A infinidade de primos, né? É, é uma prova simples, tá? E, e antiga, inclusive, tá? Essa prova é de antes de Cristo, inclusive. É o seguinte, a gente supõe que, ela é por absurdo, né? A gente supõe que existem infinitos números primos, né? Ao contrário de ser infinito, existe um P1, né? P2, P3, e os primos encerram numa quantidade K, por exemplo, né? PK. Então tem o P1, P2, o P3, e isso vai até o PK. E aí o que é que a gente faz? Se tem uma afinidade de números primos, a gente constrói esse número aqui, ó, que é exatamente o produto entre eles, entre todos eles, tá? Isso aqui é um número natural, né? Porque
inteiro, né? Porque produto de números inteiros é número inteiro. Então, isso aqui é um número inteiro, o produto de todos eles. E aí, bem, a gente vai somar uma unidade a esse número, que é pegar um número maior do que esse produto. Observe que esse número em si, inicial, ele já é maior do que todos os primos, né? E além, né, de pegar esse número, a gente dá um passinho para frente ainda e vai chamar esse cara de n. Então, o que é que acontece? E aqui estão todos os números primos, tá? Todos eles. Então, esse n, como a gente e até já provei para vocês, que todo número inteiro, né, diferente, todo número inteiro maior do que 1, ele tem um fator primo. Ele pode ser escrito como né, produto de primos. Já foi provado. Inclusive, eu estou devendo para vocês só a unicidade, né? E a unicidade sai exatamente dessas propriedades que a gente está vendo aqui agora. Então, o que é que acontece aqui, gente? Então, pelo teorema o teorema fundamental da aritmética, né? Que é que todo número se fatora em produto de primos de forma única, né? Então, o que acontece? Algum desses primos, gente, vai ter que dividir n. Então, existe um PI aí, ó, algum desses primos aí, né, com esse i de 1 até k, né? Algum desses PIs, algum i desse aqui, ó. Na verdade, existe um i, né? Existe um i pertencente a esse conjunto aqui, ó, tal que, né? O PI, né? O PI divide n, ó, porque n tem fatores primos, então algum PI divide n. Só que o n, por sua vez, é o produto de todos esses primos, ó, né? PK mais 1. Então é aquela coisa, olha, o que está acontecendo? Olha, esse PI divide a soma de dois, né? Essa soma, então isso aqui, ó, isso implica o quê, ó? Que P1, P2 até PK mais 1 é um múltiplo, né? É um M, vamos colocar assim, é um múltiplo desse PI, ó, esse PI, beleza? Isso implica o quê, gente? Isso implica, olha, que, que se eu coloco isso aqui para o lado de lá negativo e coloco o PI em evidência, olha, que o 1 vai ser igual a... E o 1 vai ser o múltiplo, né? Ele vai ser M vezes PI menos P1, P2 até PK. Só que o que acontece aqui, gente? Esse PI, ele figura aqui no meio, porque aqui estão todos os primos. Então, é possível colocar esse PI em evidência. Ó. Então, o PI, ó, ele vai multiplicar o M, né, menos vou colocar aqui P1, P2, ó. O PI ele vai estar em algum lugar aqui, né, o PK. E aqui eu vou botar um chapeuzinho para indicar que ele não está aqui. Ó. Inclusive, isso é bem usado em matemática, tá, gente? Um chapeuzinho para indicar a omissão de um certo fator no número. Então, isso aqui é o número inteiro. Ok? E aí, bem, gente, isso aqui é um absurdo, né? Aqui, tá? Isso aqui é um absurdo, por quê, gente? Porque o 1, ele não tem fator primo. Então, isso implicaria que o PI, que é um número primo, ele divide o 1. Isso é falso, né? Porque se um número divide o outro, né? Por exemplo, se A divide B, isso implica que o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B, ó, tá? E aí, para o módulo desse PI aqui, ó, ser menor ou igual do que 1, né? Isso implicaria que o PI ele seria igual a mais ou menos 1 ou o PI seria igual a zero. A gente já viu lá, né? Já argumentei com vocês, ó, cadê aqui que exatamente, né? Os números que a gente já começa dizendo que o P não é. Pronto, já perdi minha folhinha aqui. Tá? Aqui, ó. Né? O, a gente não pode, né? O 1 menos 1 e o zero não são primos, né? Não podem ser números primos. Então isso aqui o absurdo, ele se dá por isso. O número primo não pode dividir o 1. É um absurdo. E aí a gente finaliza aí essa argumentação de que existem infinitos números primos, tá?
Uma outra curiosidade, gente, sobre números primos é a questão da distância entre esses números primos, tá? Só um minutinho aqui, só para eu ver se está gravando aqui. Tá, estamos gravando aqui. É o seguinte, a distância entre... Pensem comigo aqui, ó. Eu vou construir quatro números compostos seguidos. Por exemplo, eu vou pegar o número 3, ó, tá? Eu vou construir quatro números compostos da seguinte forma. Como é que eu vou fazer? Vou pegar, ó, vou pegar 5 fatorial, tá? Isso para construir quatro números seguidos que não são primos, tá? Que é 5 fatorial, ó, 5 fatorial mais 2, ó, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, ó, porque o 5 fatorial, ele junta todos os números naturais, né? É o produto de todos os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 2 é um fator, ele está aqui dentro também. Então, dá para colocar o 2 em evidência aqui, ó. Então, esse número aqui é composto, tá? Né? O 2 é um divisor desse número. Esse outro número aqui, ó, 5 fatorial mais 3 é composto também. E dá para colocar o 3 em evidência. O 3 ele aparece aqui, ele é um fator aqui, aí dá para colocar o 3 em evidência. Então, esse número aqui é composto, tá? Então, 5 fatorial mais 4 também é composto. E o 5 fatorial mais 5 também é composto. Então, a gente conseguiu construir o que, gente? Quatro números, né? Compostos. Quatro números que não são primos, certamente. Fala, professor, o que isso quer dizer para a gente? O legal é que você pode fazer isso para qualquer número, né? Então, dado o número n, um n qualquer, viu, gente? Um n qualquer. Se você pega n mais 1 fatorial, ó, e soma aqui 2, ó, essa sequência, e depois se faz n mais 1 fatorial mais 3, e vai somando isso aqui até você chegar no n mais 1 fatorial mais n mais 1, tá? Né? Como a gente está contando do 2 aqui, ó, né? Quantos elementos tem nessa sequência aqui, ó? Eu comecei a contar do 2, né? Do 2, 3, eu fui até n mais 1. Então, a gente começou a contar do 2 até o n mais 1. Né? Se a gente atrasa, né? Se a gente começasse a contar a do 1 e tirasse o n mais 1 aqui, ó, a gente tem n elementos nessa contagem. Então, aqui a gente tem n elementos e todos eles compostos, números compostos. O que é que significa isso aí? Significa que a gente consegue, gente, né, construir espaçamentos entre os primos tão grande quanto a gente queira. Tá? Então, os primos, eles não mantêm né, uma distância máxima entre eles. Tá? Então, não tem essa coisa assim, o máximo da distância entre os números primos é, sei lá, 1 trilhão. Não. Você consegue primos tão distantes, né? Primos consecutivos, né? E isso aqui é um detalhe, gente. Esses números, eles são consecutivos, tá? Olha, é um número mais 2, o próximo é mais 3, mais 4, mais 5, né? Então, esses números são consecutivos. Então, isso aqui são números naturais consecutivos, né? Se tiver primo, vai estar antes dele ou depois. Então, a gente consegue distanciamento entre os primos tão grande quanto a gente queira, né? E os primos, eles começam a ficar mais, né, espaços mesmo, né? Com a quantidade grande, assim, e aí esses números, eles são números grandes, né? Para você dar exemplos de números consecutivos, compostos, né? Esses números começam a crescer bastante, né? Então, isso aqui vai para o infinito, né? Então, é uma informação aí para vocês, tá? Então, bem, o nosso próximo resultado agora, eu vou estar comentando, né, o teorema, o teorema fundamental da aritmética, né? Nosso teorema fundamental da aritmética, tá? O que é que diz o teorema fundamental da aritmética? É que a gente pode estar até trabalhando só com números naturais, tá? Né? Números naturais aqui, ó, que são, né, 1, 2, 3, na parte positiva, que, né, se a fatoração em primos se dá para os positivos, os negativos é só mudar o sinal.
Então, o teorema fundamental da aritmética, gente, ele diz para a gente o seguinte, ó, que todo número A, né, todo número A maior do que 1, ele pode ser expresso, né, ele pode ser expresso como um produto de primos, né? As potências de primos assim, ó, né, um P1 elevado a um R1, até um PK elevado a RK, né, onde essas bases aqui são potências de primos, né? Em que o P1 é menor do que o P2, que é menor, tá, que o PK. Tá? Então, essa fatoração aí, ela é única. Tá? Então, por exemplo, eu pego o número A igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, tá? E você destrincha isso aqui, você descobre, né, que número é esse na base 10, né? A gente pode escrever esse número. Então, esse aqui é 8, né? 8 vezes 9 vezes 5, tá? Seria isso. Então, essa forma de escrever, né, com a base crescente e as potências de prima, ela é única. Existe e é única. Tá? Então, é isso que eu quero estar provando para vocês. É, então, essa fatoração aí, a gente vai fazer bastante uso para ela. Eu já provei para vocês, né, até a título de exemplo, né, de aplicação lá da indução, né? Então, é, é, posso estar até a existência aqui, ó, que é simples, né? Eu vou ser breve aqui com a indução. Então, como a gente quer provar para A maior do que 1, a gente quer provar para A maior ou igual que 2, né? Que todo número maior ou igual que 2 se fatora como produto de primos. Aquela coisa, para o 2 vale, né? Porque o próprio 2, A igual a 2, já é um primo, então ele em si só já é uma fatoração em primo. Aprovado para A igual a 2. A gente supõe que vale para... A gente supõe agora, né, a nossa hipótese de indução, que isso vale para um certo A maior ou igual do que 2, e não só para ele, né? A gente supõe também que vale para um certo A maior ou igual do que 2 e para todo B de A até 2, né? Então, a gente, né, que vale para todo esse intervalo aqui. Então, a gente quer provar que vale para A mais 1, né? Então, a gente quer provar que se vale para todo B de 2 até um certo A, a gente consegue provar que vale para, né, isso implica que vale para A mais 1. Bom, então, é aquela coisa, você pega um número maior do que A, né, A mais 1 que é maior do que A, e, e aí esse A mais 1, se ele for primo, acabou-se, né? Então, aí divide em dois casos. Se A mais 1 é primo, né, é primo, ou seja, A mais 1 é um certo primo P, acabou, né? A gente já tem uma fatoração para ele, já existe uma fatoração que é o próprio primo. Se ele não for primo, o A mais 1, ele vai ser composto, ele já vai ser né, vou colocar aqui, ó, é um x vezes um y, produto de, vou botar m vezes n, né? Certo? M vezes n, produto né, de dois números naturais, maiores do que um, inclusive, tá? Isso significa se fatorar, né? Ser composto. E aí aquela coisa, e como isso aqui são fatores de A mais 1, isso aqui é menor do que A mais 1. É menor do que A mais 1, né? Porque os fatores são estritamente menor do que o número. Se são menores do que A mais 1, esse M, ele varia, ele é maior ou igual do que 2, né? Para ser maior do que 1, e menor do que A mais 1, ele tem que ser menor ou igual do que A. Então, ele se encaixa certinho, né? Então, tanto M quanto N são maiores ou iguais que 2 e menores ou iguais do que A, né? E A é maior ou igual do que 2. E a nossa hipótese de, né? Aí, a nossa hipótese de indução. Então, como a gente está supondo que vale de 2 até o nosso A, esse M se fatora em primos, né? Vou botar um N aqui. Então, ele tem uma fatoração em primo, o N também tem. Quando você multiplica a fatoração desse, né, pela fatoração desse, você obtém uma fatoração para esse produto. Juntando essa primalhada toda aí, vai dar os fatores, né, fatores primos do M, né, mais os fatores, né, primos do N. Vou chamar de Q1 até vou botar aqui um QL e aqui um QS. Aqui, sei lá, né? Fatoração de um com o outro da fatoração do produto. Então, isso aí é a existência. Então, como é que a gente prova a unicidade, gente? A unicidade,
né, ela vai se dar da seguinte forma, tá? Eu vou provar, na verdade, tá? Observe o que é que o meu artifício aqui, ó. Eu vou provar, na verdade, que todo número A, né? Bem, a gente já sabe que todo número A se fatora em primos. Esses primos, né, a gente pode ordená-los. P1 menor ou igual do que P2, menor ou igual do que P3, menor ou igual e assim sucessivamente, ó. E aqui um certo PK, são os fatores de A. Então, o que eu afirmo é o seguinte, que ordenando do menor para o maior, essa fatoração é única. Tá? É o que eu vou provar agora para vocês. E por que isso aqui prova o nosso outro resultado? Porque se essa fatoração é única, os que forem iguais, né, por exemplo, né, o A ele seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, né, o nosso 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, ó, né, unicamente ele se fatoraria assim, ó, ele só tem essa fatoração. Então, esse formato aqui, na verdade, é só uma forma, né, de agrupar os iguais, né, de pegar, de reescrever isso aqui, ó, aqui é o 2 ao cubo, aqui o 3 ao quadrado e aqui o 5, tá? Então, eu vou provar para vocês, na verdade, essa forma de escrever que é única. Essa daqui nada mais é do que juntar os iguais numa só potência, né? Bom, então, eu vou provar por indução que o número se decompõe. Bem, a gente já sabe que se decompõe, mas é a forma única que a gente ordena os primos. Tá? Então, eu vou provar por indução no número de primos na decomposição de A. Tá? O que é a unicidade? Né? A unicidade é que se tivesse uma outra fatoração em primo, Q1 ó, menor ou igual do que Q2, menor ou igual do que Q3, menor ou igual, e aqui, né, não sei quantos Qs então, menor ou igual do que QL, né? Eu quero provar que o K é igual a L, na verdade, tem a mesma quantidade de primos, tá? E não só isso, né? Que o Q1 é igual a P1, né? E isso aqui até que o QK é igual a PK. Ou seja, além da quantidade ser iguais, um a um eles são iguais aqui, ó. Tá? Isso é unicidade, é o que significa unicidade. Beleza? Então, vamos aqui, gente. Então, eu vou supor primeiro que o número A ele tenha um fator primo P1. Tá? Ou seja, existe a fatoração dele com um só elemento. E vamos supor que também esse A, ele se escreva, existe uma outra fatoração para ele, ó, Q1, Q2, um QL aqui, ó. Eu quero provar que L é igual a 1, né? E eu tô supondo aqui que Q1 é menor ou igual do que Q2, que menor ou igual, tá? Menor ou igual do que QL. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos pegar o Q1 aqui, por exemplo. Tá? O Q1. O Q1, eu vou estar falando aqui, não vou escrever, porque senão demora muito, né? Então, olha só, o Q1, ele é um divisor do lado direito, que por sua vez é um elemento, é igual ao lado esquerdo, é igual a P1. Então, o Q1 divide A, né? Porque ele é um dos fatores de A. Só que o A, por sua vez, é P1. Então, o Q1, ele é um divisor de P, tá? Só que P é primo. E Q1 é maior do que 1, porque ele não é, né, ele é um primo também. Então, só que P1, sendo primo, ele só tem dois divisores positivos, que é o 1, e nesse caso, como a gente está trabalhando tudo com números naturais, é 1 ou ele mesmo. Como Q1 divide P, só resta para a gente o Q1 ser igual a P1. Beleza? Então, na verdade, ó, o que é que acontece aqui, né, nessa anotação, é que o Q1 é exatamente o P1, tá? E aí, então, fica P1, Q2, até o QL aqui, ó. Né? O P1, ele está dos dois lados aqui, ó. Beleza? E aí, o que que acontece? Aqui eu vou usar a regra do cancelamento. A gente pode cancelar isso aqui, então isso vai implicar o quê, ó?
e 1 vai ser igual a Q2 vezes tananã, vezes QL, beleza? Então, o que que acontece aqui, ó? O que acontece é o seguinte, ó, é que esse L, ele não pode, né, nenhum desses elementos aqui, ó, podem existir mais, tá? Então, o que acontece, ó? Olha, se o L, né? Então, se L for maior ou igual do que 2, gente, o que é que vai acontecer? A gente vai ter pelo menos um primo dividindo o número 1, né? O 1 se fatorando em números primos, né? Se L é maior ou igual do que 1, né? Teremos o 1 se fatorando, né? Se fatorando em primos, né? O que é um absurdo, né? O que é um absurdo, tá? Absurdo. Ou então então não pode ter, né, outros cases aqui, ó. Tá? Então, para esse caso aqui, o L, então isso aqui implica, né? Logo L é igual a 1 e Q1 é igual a P1. É o que a gente queria, tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, vamos supor que o resultado, né, valha para uma certa, né, quantidade K, né, de P1, PK, e eu quero provar que vale para K mais 1. Tá? Então, por hipótese de indução, eu estou supondo que sempre que um número tiver K fatores primos, né, qualquer outra decomposição dele em fatores primos é única, né? Não muda disso aqui, ó. Não muda disso. Então, vamos pegar agora um número B, né, que tenha, né, não necessariamente esses mesmos primos, tá? Eu vou usar as mesmas letras, mas podem ser diferentes. Então, eu vou supor que um certo número B, ele tenha K, né, K mais 1 fatores primos, e quero provar a unicidade para esse caso aí, tá bom? Estou supondo que o resultado vale para K, né? A unicidade vale para K. E aqui, bem, P1 aqui é menor ou igual do que P2, que é menor ou igual do que PK, que é menor ou igual do que PK mais 1. Tá? Então, vamos supor que isso aqui, né, gente, seja igual a um certo Q1, Q2, QL, beleza? E que, né, também a gente tenha esse Q1, né, menor ou igual do que Q2, menor ou igual do que QL. Todos primos, tá? Isso aqui tudo é primo, isso aqui tudo é primo. Então, vamos lá. Eu vou provar para vocês que Q1 é igual a P1. Tá? Então, olha só, Q1 divide o lado direito, então ele vai dividir o lado esquerdo. Né? Então, Q1 divide B. Né? E o mesmo raciocínio, a gente faz a mesma coisa. Ó. Esse P1 aqui, ele também vai dividir o lado direito. Né? Então, P1 divide B. Então, isso implica o quê? Ó? Como Q1 divide B e é isso aqui, ó, e aí eu já vou usar a propriedade dos primos lá que a gente provou, que sempre que um primo divide um produto, né, ele vai dividir um dos fatores. Então, esse Q1 dividindo esse B implica que o Q1 vai dividir, né? O Q1 ele vai dividir um certo PI, que eu não sei qual aqui, ó, ele vai dividir algum desses fatores. A mesma coisa aqui, ó. Esse P1 ele vai ter que dividir algum, né? Como ele divide o lado direito também, ele vai ter que dividir algum desses fatores, algum QJ, não necessariamente na mesma posição aqui, ó. E o que é que vai acontecer, ó? Então, se ele divide algum PJ, né, ele vai ser esse PJ. Então, esse nosso Q1, ele vai ser não, esse PI, né? Ele vai ser o próprio PI. E aqui também, ó, esse nosso P1, ele vai ser o próprio QJ, né? Só que daqui a gente tira o quê, gente? Só que a gente sabe que o P1, não, o P1 não, né? Esse PI aqui, ó, qualquer primo que a gente tem aqui vai ser maior ou igual de quem? Do que o P1, porque o P1 é o menor deles. Como esse nosso P1 vai ser algum desses QJs ali, ó, algum QJ,
E todos esses primos são maiores ou iguais do que o menor, que é o Q1, que a gente está trabalhando. Então, a gente conclui que o Q1 é maior ou igual que P1 e o P1 é maior ou igual do que Q1. Então, essas duas coisas implicam que o P1 é igual ao Q1, né? Que é o que a gente, né? Que é uma coisa que vai ser boa para a gente. Porque se o P1 é igual a Q1, né? P1, ó, P2, PK, PK mais 1 igual a Q1, P2, PQL, o que acontece aqui, gente? Se isso aqui é igual a isso aqui, a gente pode cortar, ó. O P1 está dos dois lados. Se a gente corta agora, a gente tem essa igualdade aqui, ó, de que esse produto é igual a esse aqui, ó. Só que esse produto aqui possui K elementos, K fatores, né? E os elementos continuam, né, obedecendo essa ordem aqui, ó, né? Do menor para o maior. Então, por hipótese de indução, gente, quando a gente tem o produto de K números primos, né, ordenados do menor para o maior, essa fatoração é única. Então, significa que, e bem, e esses aqui estão ordenados do menor para o maior também. Então, como isso está ordenado do menor para o maior, esse aqui também, e são iguais, né, depois do corte, então nos resta dizer que o quê, ó? Que a quantidade de fatores é igual, né? De que, e quantos fatores a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem L menos 1, né, elementos do lado direito. Então, L menos 1 vai ser igual. Quantos elementos a gente tem aqui do lado esquerdo? Aqui a gente tem que... Aqui a gente tem K, né? L menos 1 igual a K, ó. Tá? Então, isso aqui implica, ó, que o L é K mais 1. Aqui o L vai ser igual a K mais 1. Que é o que a gente queria aqui, né? Que esse L aqui fosse igual a esse camaradinho aqui, K mais 1. Então, a gente já concluiu isso. A gente que a quantidade de fatores aqui tem que ser essa quantidade aqui, ó. Aqui tem L menos 1, né? Porque saiu um aqui. E aqui K mais 1 saiu um e ficou K. Então, L menos 1 igual a K. Concluído isso aqui, ó. E não só isso, né? Esse menor elemento tem que ser igual a esse. Né, o P2 tem que ser igual a Q2. E eles vão, né, se igualando até esse último aqui, que é o PK mais 1, ser igual ao QL, né? Que por sua vez é K mais 1, né? Também. A gente já provou aqui. Tá bom? E aí a gente conclui que o P1 é igual a Q1 e todos os demais são iguais também. E aí fica finalizado aí a nossa prova da unicidade. Então temos aí unicidade, né? Existência, já provamos existência e unicidade aqui. Então, como é que a gente faz uso, né, dessas coisas aí? É o que eu quero agora com vocês, fazer uso da fatoração em primos, tá? Então vamos lá, gente. Vamos agora, né, usar esse resultado. E aí eu vou estar mostrando para vocês que essa fatoração ela ajuda a gente em algumas coisas, né? Principalmente no cálculo do MDC, né? E se a gente já tiver... Bem, existe um problema que é fatorar números, né? Um outro problema é você já ter a fatoração, né? Por exemplo, vou colocar aqui 2 à quarta, 3 ao cubo, 5 ao quadrado, e um B aqui igual a 2 ao cubo, 3 à quinta, 5 vezes aqui, um 7 ao cubo. Esses dois números. São números imensos, né? E aí, o que que acontece? O que que eu quero explorar com vocês? É que a partir da fatoração em primos, a gente consegue, ó, descobrir o número de divisores de qualquer número, inclusive, e aí eu já parto aqui para a nossa lista aqui, ó, no sentido da gente atacar isso aqui, ó, esse problema, tá? É dado dois números aqui, e aí a gente quer calcular o MDC, calcular o MMC, eu vou estar falando MMC, o número de divisores de A soma dos divisores e um resto da divisão. Isso aqui é um problema de mod que eu posso depois, tá? A gente, lá para o final, tá finalizando, tá? Beleza? E esse FI a gente ainda vai falar depois, tá? Então, como é que a gente resolve MDC, MMC, número de divisores, né? Encontrar quantos divisores o número tem e a soma desses divisores ainda. Então,
Notem vocês aqui que é o seguinte. E aí eu recordo com vocês um vídeo anterior que eu falei, que é aquela ideia do paredão, né? O que significa um número divide A? O número divide A significa que ele vai ter fatores, né? Ele vai ser uma subparte aqui de A, tá ok? Seria, por exemplo, um A1, um divisor A1 de A. Vou pegar aqui, ó, 2, né? 2, 3 ao quadrado e 5. Isso aqui divide A, ó, porque isso aqui, ó, né? Isso está incluído aqui dentro, ok? Incluído como? Porque o que falta para dar A, você já descobre que o quanto A é múltiplo de A1, inclusive, ó, né? O A ele vai ser o quê? Ó? Ele vai ser o A1, que é 2, 3 ao quadrado, 5, vezes o múltiplo aqui, ó. Você constrói, que é o que está faltando aqui, ó. Está faltando, ó, eu usei só um 2, ó, que são 4, então está faltando 3, ó, e com esse aqui dá 4, ó, né? Esse 3 ao quadrado, está faltando um aqui, ó, para dar 3 ao cubo. E eu usei um 5 só, né, para criar esse divisor aqui, ó. Ainda tem mais um 5 sobrando aqui, ó. Então, o nosso A, ó, o A1 está aqui, ó. E a gente descobriu ainda que o quão múltiplo de A1 esse A é, né? Ok? Então, assim, a gente constrói os divisores de A, gente. E qualquer divisor se constrói desse tipo, tá? Inclusive, isso é um resultado, né, de que né, um número vai dividir A se somente se os fatores primos desse número são divisores de A, né? Pensa nesse exercício aqui, ó, tá? Então, um B divide, né? Vou botar aqui, ó, um número X divide A, e somente se os fatores primos de X são fatores de A, beleza? E fatores primos e ainda tem essa coisa, né? A quantidade de primo repetido, né? Por exemplo, se um certo. Eu não vou escrever aqui que eu vou demorar para escrever, mas é melhor falar. E não só isso, né? Se um primo divide x, implica que o primo divide a, né? Vai ser um divisor de a. E não só isso, não só esse primo. Se uma potência de um primo divide x, isso implica que essa mesma potência tem que dividir o a. Tá? Então, isso aqui é bem mais forte. Vocês podem até liquidar isso aqui. É justamente dizer o seguinte, ó, você não pode gerar um divisor com uma potência de um primo na decomposição, na fatoração de A maior do que o A tem, a potência, né? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei 2, né, desse quadro aqui, ó. Por exemplo, 2 à quinta vezes qualquer outra coisa já não vai ser um divisor desse número aqui, ó. Né? Porque a gente já extrapolou a quantidade de fatores primos que a gente poderia usar para garantir divisibilidade por A, né? Porque A só tem 4 divisores que, né, 4 fatores 2, né, iguais ao número 2. Tá? Então, é nesse sentido aí. E aí, os divisores de A, como é que a gente gera? A gente gera pegando qualquer combinação, né, de elementos de A, os fatores de A, com potências menores. Beleza? Então, exemplos, né? Mais exemplos aqui, ó, de divisores desse número aí, ó. Sei lá, vou pegar, por exemplo, o 2. O 2 divide. Vou pegar 2 ao quadrado divide, 2 ao cubo divide, 2 à quarta divide. Agora eu vou, bem, o 1 divide, né? Agora eu vou acrescentar os 3, ó. Tá? Multiplicar isso aqui por 3 vai dar 3, ó. 2 vezes 3 divide, ó. 2 ao quadrado vezes 3, 2 ao cubo vezes 3, né? E 2 à quarta vezes 3. Isso tudo são divisores de A. Eu vou acrescentar mais um 3, ó. Multiplicar por 3 isso aqui tudo, vai ficar 3 ao quadrado, 2 vezes 3 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado e 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Né? Eu poderia, né, colocar mais um 3 e montar mais uma coluna, né, e acabar aqui os nossos 3. Depois eu poderia acrescentar mais um 5 e depois mais um que mais um outro 5, né? Então é aquela coisa, gente. E aí eu vou fazer uma contagem básica com vocês aqui, ó.
desse número aqui, ó, que é o nosso 2 à quarta vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Quantos divisores tem esse número? Tem. Para construir um divisor desse número, a gente vai precisar de três fatores, tá? Possibilidades, né? É usar três fatores primos, ou não usar também, né? Por exemplo, aqui a gente não usou nem 3 nem 5, né? Então, gente, a gente tem a opção para construir um número, um divisor, né, desse número, por exemplo, de escolher o número 2, né, o número 3 ou o número 5 como fator. A gente pode incluir esse número 2 ou não. E a gente tem quantas escolhas, possibilidades de colocar o 2 aqui, ó? É colocar uma potência de 2 que vai de 2 elevado a zero, ó, até o 4, ó, 0 até 4. Então, a gente tem 5 possibilidades aqui, ó, para montar esse primeiro fator aqui, ó. Uma delas é não escolher o 2, é escolher 2 elevado a zero, que é 1. Tá? A mesma coisa para cá, ó, né? De quantas formas a gente pode escolher esse segundo fator? De 4 formas, né? De 0 até 3. 4 formas, né? E escolher o terceiro fator, 3 formas, de 0 até 2. Tá? E aqui, ou seja, isso aqui são todas as possibilidades de você construir esses números aqui, ó. Beleza? Né? E, e aí o número de divisores, então, ele fica como sendo o quê, gente? Como sendo esse número, né, mais 1, que é como se você estivesse contando zero, né? Vezes esse número mais 1, vezes esse número mais 1. Tá? Então, o número de divisores, né, desse nosso A ali seria 5 vezes 4 vezes 3. Tá? Isso vale, né, gente, para qualquer número, né? Qualquer fatoração primos. Então, se eu tenho, a gente tem um número A, se escreve como P1 elevado a R1 até um PK elevado a RK, ó, né, um expoente. Então, o número de divisores de A vai ser o quê, ó? Vai ser R1 mais 1, que é a forma de você, né, escolher esse primo como fator, né? É de zero, botar a potência zero nele até R menos 1, vezes o R2 mais 1, né, que é o outro primo, e assim sucessivamente, ó, vezes o RK mais 1. Então, essa aqui é a fórmula do número de divisores, né, de um certo número a partir da decomposição dele em fatores primos. Beleza? Aqui é o número de divisores. Como é que fica a soma agora? Tá? O que é a soma dos divisores de um número? A soma dos divisores de um número, né? Se você aprendeu a reconhecer os divisores de um número, que é usar os fatores, bem, que é usar, né, esses primos, né, e todos os encontros entre eles aqui, ó, né? Observem que aqui também eu posso, esse aqui são todos que aparecem 2, né? Eu posso colocar 2, né, e depois, ou tirar o 2 e deixar só os que aparecem 3 e 5. Tá? Enfim, mas todas as possibilidades são essa, que é escolher a potência de 0 a 4 para o primeiro 2, aqui de 0 a 3 para esse fator, né, para esse primo, e potência de 0 até 2 para esse aqui, ó. É por isso que aumenta a unidade, né? A gente tem 5 possibilidades aqui, 4 possibilidades aqui de potência e 3 possibilidades de potência. 5 vezes 4 vezes 3. Tá? Né? E aí tem. Então, os divisores são isso. É ter a mesma, é ter fatores primos do A, é fator primo do A, com potências desses fatores no máximo iguais às potências de A, no máximo. E agora, né, eu coloco vocês nesse caso aqui, ó, tá? Eu vou usar esse caso como exemplo para a gente escrever o caso geral. Se vocês concordam comigo. Para esse cara aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, eu vou escrever 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 a quatro. Olhem para isso aqui, para esse parênteses aqui, e vai multiplicar esse outro parênteses aqui, que é 1 mais 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo. Tá? E aqui 1 mais 5 ao quadrado. Vou apagar isso aqui para não confundir vocês. Tá? Gente, por incrível que pareça, desse produto aqui, ó,
quando a gente, né, expandir, multiplicar, né, isso aqui tudo aqui, ó, o que vai acontecer é um somatório, né, que o primeiro elemento é 1, aqui, ó, 1 mais, tá? 1 mais 2, né? Porque o que é que o produto de três, né, de três somatórios faz? O resultado desse produto aqui, gente, é a gente pegar um fator em cada parêntese desse, juntar e montar e ir somando, né? Fazendo isso aí. Então, o que que acontece? Se vocês olharem com atenção isso aqui, o resultado, né, disso aqui vai ser um somatório, tá? Né, que começa com a menor, né, o menor número é o 1, o maior é quando esse multiplicar esse que multiplicar esse, que vai ser o 2 à quarta vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado, que é o nosso A. Tá? E as parcelas intermediárias vão ser, por exemplo, esse camarada encontrando com esse aqui, ó, tá? Que seria, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Aí vai ser uma parcela, tá? E assim sucessivamente, né? Então, no fundo, isso aí vai dar para a gente um somatório em que cada parcela é um divisor de A, né? Ele satisfaz a propriedade de ter os fatores 2, 3 ou 5, né? Que pode não ter também, né? Que é quando esse 2 ao cubo multiplicar esse 1, é como se a gente estivesse tirando o fator 3, tá? E depois isso vai multiplicar esse outro 1 aqui, então a gente tirou o 3 e tirou o 5, tá? Mas no final das contas é o seguinte, gente. Aqui estarão todos os divisores de A sendo somados. Então, a soma dos divisores de A, ó, na verdade, é esse produto aqui, ó. Todos eles estarão aqui. Essa é a soma dos divisores, beleza? E qualquer divisor de A vai ser uma dessas parcelas, né? E vice-versa. Então, observem isso aí. Só que esse número aqui a gente consegue calcular a soma dele, porque isso aqui é uma PG, isso aqui é outra PG, isso aqui é uma PG, ó, né? Como é que é a soma dos elementos dessa PG, ó? Esse somatório aí vai dar 2 elevado a 4 mais 1, tá? Menos 1 sobre 2 menos 1. Essa aqui é a fórmula, né? A fórmula da PG é assim, ó, 1 mais mais A elevado a N. Isso aqui é A elevado a N mais 1 menos 1 sobre A menos 1. Tá? Essa é a fórmula, né? Somatório de uma PG. Então, o que eu estou usando aqui, ó, vezes o quê, ó? Vezes essa soma aqui, ó, que vai dar 3 elevado a 4 menos 1 sobre 3 menos 1. Vezes isso aqui, ó, 5 ao cubo menos 1 sobre 5 menos 1. Então, daqui, ó, desse exemplo, né, a gente tem a fórmula geral da soma dos divisores de um número, tá? Né? E eu estou supondo aqui agora essa decomposição aqui, tá? Então, se o A for assim, a soma dos divisores de A, ó, né? Então, notando, vai ser P1 elevado a R1 mais 1, isso menos 1 sobre P1 menos 1, vezes, e assim até o último, né? PK elevado a RK mais 1, vou botar um parênteses aqui, isso aqui menos 1 sobre PK menos 1. Então, essa é a fórmula. E aí, com isso, vocês já resolvem isso aqui, ó. AD, né, o número de divisores de A, né, e a soma dos divisores de A. Tá? Agora eu vou estar falando do MDC e do MMC, tá? Que é o quê, ó? Vamos voltar aqui para o nosso exemplinho inicial aqui, ó. Pegando aqui, ó. E, né, é aquela coisa, como seria o MDC de A e B, né? Quando a gente está olhando para dois, dá uma limpada ali, né? Que já está muito sujo ali, então fica 2 à quarta, 3 ao cubo, 5 ao quadrado. O A, o B vai ser 2 ao cubo, 5 à quinta, vezes, 3, né? 3 à quinta, vezes 5, vezes 7 ao cubo. Bem, então, a gente já sabe o que é dividir isso aqui e já sabe o que é dividir isso aqui. Ó. Dividir é ter mesmos fatores, né? É usar fatores que já estão em A e potências no máximo, isso aqui, ó. No máximo que tem aqui, ó. Então, o que seria um fator comum, gente, entre A e B? Fator comum, obrigatoriamente, vai ter que ter só esses fatores aqui, ó, 2, 3, 5, né? Fatores primos 2, 3, 5.
E o que seria o máximo divisor comum? Então, a gente tem que usar aqui, ó, 2, 3 e 5, e a gente quer caminhar para o máximo, né? Então, para dividir a gente tem que, esse 2 ele pode ter potência máxima de 4. Por sua vez, o B já exige que seja 3. Então, o máximo que a gente consegue aqui para a potência de 2 é 2 ao cubo. O 3, ele possui no máximo, né, eu posso usar no máximo 3 por causa de A e no máximo 5 por causa de B. Então, a gente tem que parar aqui, né, aqui no cubo para poder ser um divisor de A e ao mesmo tempo de B. E é o máximo que a gente consegue, né, porque a gente está atrás do máximo divisor comum. E agora o 5, ó, é no máximo 2 aqui para o A e no máximo 1 para o B. Tá? Então, aqui eu vou ficar com o máximo 1. Né? O 7, né, é aquela coisa, o A não tem 7, então eu não posso usar 7. E no B eu posso no máximo 3, então eu vou ficar no máximo 0 aqui, ó, no A. Então, no fundo, é não colocar, né? É nem trabalhar com 7, esse fator, né, primo aqui, ele pertence só ao B. Então, gente, isso aqui, olha, é o máximo divisor comum que a gente consegue entre A e B. Tá? Então, para calcular o máximo divisor comum entre dois números, o que a gente faz é isso. A gente pega os fatores primos comuns, tá? Pega os fatores primos comuns, e cada fator primo a gente eleva a potência mínima, na verdade, né? A potência mínima que aparece num e no outro. Tá? Por exemplo, esse 2 aqui, ó. Esse 2 eu não posso passar de 3, tá? Porque se eu passo de 3, ele já não vai dividir B, ó. Eu extrapolo B. Então, a gente vai até o mínimo, né, entre as duas potências. Okay? E é assim que a gente calcula o MDC. E o que seria o MMC agora entre A e B? Agora, MMC é múltiplo, né? É aquela coisa. Uma coisa para ser múltiplo de B, né, tem que ter os fatores 2, 3, 5 e 7, certo? Tem que ter esses fatores. 2, 3, 5 e 7. Bem, obrigado. E não só isso, tem que conter pelo menos essas potências também, ó. No mínimo, né? O 2 ao cubo, tá? No mínimo 2 ao cubo, 3 à quinta, 1 e 3, ó. Né? Isso aqui, bem, eu estou fazendo isso aqui é para ser múltiplo de B, tá? Quero o menor múltiplo comum, né? Então, esse aqui, ó, é o menor múltiplo de B, que é o próprio B, né, gente? É o próprio B. E, por sua vez, ó, né? Isso aqui agora, ele já nasce, é o múltiplo de A? Não, não é o múltiplo de A, porque o A não está inserido aqui dentro ainda. Porque para ser múltiplo de A, desculpa, gente. Para ser múltiplo de A, tem que ter o 235 como fator, e está aqui o 235, tá? E aí tem que ter pelo menos 4 aqui, ó. Então, esse 3 aqui, ó, isso aqui pode ser múltiplo de B, mas não é de A ainda. Então, eu vou até o 4 aqui, tá? E aqui já vai ser, bem, isso aqui já é um candidato a múltiplo de A também, porque já passou do 3 aqui, né, para o 5. E agora, essa potência, para ser múltiplo de A, tem que pelo menos ter 2. E aqui tem só 1, então eu vou colocar os 2 aqui, ó. Tá? Então, observe a diferença do MDC para o MMC. O que foi que a gente fez para construir o MMC? E esse cara aqui é o MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Para construir o MMC, a gente não tem que pegar os primos comuns. A gente tem que pegar todos os primos que participam dos dois. A gente pega todos os primos, 1, 2, no caso 2, 3, 5 e 7, né? E pega, no caso, a maior potência, tá? E o primo aparece num dos dois. No caso aqui, o 2, ó, ele aparece aqui com 2 a quarta, e aqui 3, então a gente pega o 4. O 3, aqui ele está com 3 e aqui está 5, então a gente pega o 5. Eu pego o maior, 1 e 2, vou pegar o 2, né? Aqui tem 3 e 0, né? Porque teoricamente aqui teria um 0. 3 e 0, eu vou pegar o 3. Tá? Então isso aqui é múltiplo de B, é múltiplo de A,
tá? E é o menor múltiplo que você consegue montar, tá? Comum aos dois. Então, isso aí é o MMC. É assim que a gente calcula o MMC dos números usando a decomposição em fatores primos. Aí você já resolve o MDC e esse MMC aqui, tá? Dentre esses dois ali, beleza? É, então aqui está faltando eu falar desse φ para vocês e depois no final a gente finaliza. E isso aqui já dá para calcular. Eu vou falar desse resto da divisão aqui por 5, né? Seria, né, a gente pegar um certo número, né? Carinho aqui, ó, de composição, esse A, ó, por exemplo, 2 à quarta, eu vou pegar esse aqui, ó, 2 ao cubo, o B, vamos pegar o B. 2 ao cubo, 3 à quinta, 5 e 7 ao cubo, né? Bem, isso aqui não vale, né? Porque o resto da divisão disso aqui por 5 é quanto? É zero, né? Porque isso aqui é um múltiplo de 5. Tá? Então, é um múltiplo de 5, deixa o resto zero. Então, eu vou tirar esse 5 aqui e vou ficar só com esses três números aí, né? Esses três fatores primos aí. Inclusive, o nosso exercício aqui, ó, não tem, né, o 5 como fator, porque senão já daria zero, né, o resto da divisão. Então, eu vou deixar ali. Se você quer calcular o resto, por que isso aqui é legal para calcular o resto? Porque você faz separadamente, ó. Você calcula o 2 o resto disso aqui mod 5, ó, mod 5, faz o 3 ao cubo mod 5, mod 5, o 7 ao cubo, né? Isso aqui a gente não sabe ainda. Mod 5 e depois multiplica esses mod aqui, ó, né? Então, por exemplo, 2 ao cubo é o que? 8. 8, 5 fora vai dar 3, ó. É 3, tá? Então, 3 à quinta dá o quê, ó? Eu vou fazer aqui, ó, mod 5, tá? Eu não vou escrever o mod, não. 3 é congruo a 3, mod 5, a 3 ao quadrado vai dar 9, né, que é o quadrado aqui, 9, 5 fora dá 4, ó, né? E eu quero a quinta, né? Então, isso aqui vezes 3, vai, ó, então 3 ao cubo vai dar esse vezes isso, der 12. 12, 5 fora vai dar 2, né, que é tirar 10. Eu multiplico por 3 de novo aqui, ó. 3 à quarta vai dar 3 vezes 2, 6. Né? Isso vezes isso dá quarta, e 3 vezes 2, 6, dá mod 1. Né? 5 fora dá 1. E a quinta agora, né? Multiplico por 3 aqui, ó. Então, 3 à quinta vai ser côngrua a 3. Né? 3 aqui, 3 aqui daqui. Então, aqui dá 3. 7 ao cubo. 7 é côngruo a 2, mod 5. Multiplica por 7 dos dois lados. 7 ao quadrado vai ser côngruo, né? Ou elevar ao quadrado, né, dos dois lados. Aqui vai dar 4. 4, bem, 4 não passou de 5, deixa 4 mesmo. Então, e esse vezes esse aqui, ó, vai dar 7 ao cubo. Esse vezes esse dá 8. 5 fora dá 3. Aqui deu 13. Então, quando a gente multiplicar esse lado aqui tudo, isso aqui vai dar o nosso B do lado esquerdo, vai ser côngruo. Multiplicando isso aqui vai dar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 27. Só que 27, ó, se você tira 25 daqui, ó, que é mal de 5, né, sobra 2. Tá? Então, é côngruo a 2. Então, B é côngruo a 2. Né? Mod 5. Tá bom? Então, você usa, né, essas potenciazinhas aqui para estar fazendo, calculando o resto da divisão. Tá bom? Então, é por isso que botei até um coraçãozinho aqui, porque é facinho mesmo. Né? Apesar do número ser alto, né? Esse número é grandão, ó. Aí você vai calculando, aí você faz por partes, né? O mod 5 aí. Bom, é, bem, o que mais que a gente tem? Eu vou estar comentando essa função φ aqui para vocês, tá? Essa função φ, gente, ela, ela é o seguinte, deixa eu, para vocês resolverem sim. Essa φ, ela é o seguinte. Essa função φ é uma função que conta, tá? É uma função importante aí na teoria dos números. O que é que ela faz, ó? O que significa bem, ela é uma função, ó,
ela exclui exatamente aquela galera que é o mais ou menos 1 e o 0, tá? A gente não trabalha com esses elementos. Ela associa inteiros diferentes desses dois números a números naturais, tá? O que que ela faz? Ela pega o número inteiro e diz para a gente quantos números, tá? Ela vai dizer o cardinal, né? Quantos elementos tem dentro desse conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto dos x, tá? De 1 até módulo de n, de z, tá? Quantos números entre 1 e o módulo de z? Então, se a gente estiver trabalhando nos naturais, né, maiores do que 1, por exemplo, isso aqui é o próprio natural, né, n, tal que eles são primos com z, né, que o MDC, ó, de x com z dá 1. Tá? Ele conta quantos números de 1 até módulo de z são relativamente primos com z. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? O exemplo é o seguinte, ó. Por exemplo, o que seria φ de 4? 4 é 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ou, né? De 1 até 4, né? Então, ó, 1 é relativamente primo com 4? É. O 2 é relativamente primo com 4? Não, porque é um divisor de 4, né? O MDC entre eles é 2, então aqui não. O 3 é, né? Bem, aqui não entra, tá, gente? O próprio número não entra. É menor do que ele. Tá? Então, no caso aqui, ó, o 4 a gente estaria analisando só do 1, que é estritamente menor. É quantos tem de 1 até o e menor do que o nosso número. Então, no caso, o φ de 4, ele dá, no caso aqui, 2, né? Ó. É o 1 e o 3, então dá 2. Tá? O que seria o φ de 5? O φ de 5 você vai, ó, 1, 2, 3, 4. Você vai estar até o 4. O que é que são relativamente primos com 5? O 1 vai ser, bem, o 5 é primo, né, gente? Como o 5 é primo, nenhum número abaixo dele, além do 1, né, tem fatores em comuns com 5. Então, o 2 vai ser, o 3 vai ser, o 4 vai ser. Então, o φ de 5 dá 4. E, na verdade, ó, o φ de todo número primo, né, porque todos os números primos de 1 até p menos 1 são relativamente primos com p. Então, o φ de p vai ser p menos 1. Tá bom? Então, isso aí é a função φ, tá? A função φ ela é um contador. Ela conta quantos números relativamente primos, né? E é bom restringir, gente, a gente se restringir até os números naturais, tá? É porque o φ de n, né, é igual a φ de menos n, né? Porque eles têm o mesmo módulo, né? Então a gente acaba trabalhando só com números naturais. Então a gente quer, então podem tranquilamente, né, trabalhar com φ só como sendo números naturais. Então, e aí o φ a gente sabe, né? Por exemplo, o que seria o φ de 6, ó, que não é primo? Então, o interessante realmente, gente, é calcular o φ de números compostos, tá? Né? Nesse caso nosso aqui, seria o φ de 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é igual, né? Vamos calcular o φ de 6. Ó. Então, é relativamente primo com 6. Ó. Esse aqui não é, porque, né, divide 6. Esse aqui não é também, porque divide 6. Esse 4 não é, porque tem o 2 como um divisor comum. O 5 já vai ser. Ó. Então, φ de 6 é igual a 2. Bom, né? Tem o 1 e o 5 são... E aí tem uma fórmula geral para esse φ. Tá? A minha ideia era provar para vocês, né? Dar uma demonstração, né? Dessa fórmula geral aqui do φ, que aí justamente usa a fatoração em primos do número. Então, por exemplo, ó, se um número A, é a fórmula, né? Se o número A ele se escreve como sendo... Eu vou chamar o número n, tá? Se o número n ele, ele é um P1 elevado a R1, vezes um PK elevado a RK, é uma fórmula para isso. Tá? Π de n, ele é isso aqui, ó. Ele é o próprio n vezes isso aqui, ó, 1 menos 1 sobre P1, multiplica 1 menos 1 sobre P2,
E assim vai multiplicando até chegar 1 menos 1 sobre pk. Exemplo, tá? Se você quiser o φ um daqueles números que a gente estava trabalhando agora lá, o 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vou dar isso aí como exemplo, né? Isso aí é o quê? Ó? Isso aqui vai ser 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, tá? Que multiplica, né? Três fatores, né? Que, como a gente tem três números primos na decomposição, a gente tem três fatores, que vai ficar 1 menos 1 sobre 2, 1 menos 1 sobre 3 e 1 menos 1 sobre 5. Tá? Beleza? Então, é só fazer isso aí. Vai dar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, vezes... Aí, isso aqui vezes 2 menos 1 vai dar 2 menos 1 dá 1. Isso aqui vai dar meio, vezes 3 menos 1 vai dar 2, 2 terços, vezes 4 quintos. Tá? Aí, esse 2 cancela com isso aqui. Esse cara diminui 1 aqui também. Esse 5 cancela com esse 5. Tá? Então, vai dar aqui, ó, que ficou 2 ao quadrado. Esse 2 aqui vai dar 2 ao cubo. Tá? Esse 3 aqui perdeu 1 aqui, ó. Então, ficou 3. O 5 sumiu mesmo. Esse 2 eu já encorpei ele ali. E aqui tem mais 2 ao quadrado. Com 2 aqui vai dar 2 à quinta. Eu peguei esse 4 aqui, joguei para cá, deu 2 à quinta. Então, deu 2 à quinta vezes 3. E a quantidade de números de 1 até... de números menores do que esse aqui, naturais, menores que isso aqui, são relativamente primos com esse número, tá? E aí, usando essa fórmula, né? Aí você calcula aqui já o... que é só aplicar a fórmula, né? Eu queria, a gente não vai dar tempo, né? Eu queria deduzir essa fórmula para você, tá? E a dedução dela, né? Para vocês terem uma ideia, né, de como é que deduz essa fórmula, primeiro a gente prova para... A gente calcula o φ da potência de números primos, tá? Φ de p elevado a n, né, isso aqui vai dar, isso é p elevado a n menos 1, que multiplica p menos 1. O primeiro passo é provar isso. O segundo passo é provar que MDC, ó, entre dois números é igual a 1, tá? Isso aqui implica que o φ do produto, o φ de m vezes n, é φ de m vezes φ de n, tá? Então, as etapas são essas daqui. E aí, né, como é que daqui surge essa, né, como é que dessas duas coisas aqui, ó, surge essa fórmula ali, tá? Essa fórmula ali surge de você pegar o φ, isso aqui, ó, de p elevado a 1 elevado a R1, né, p elevado a k RK, vai ser, bem, esse número aqui, ó, você usa ele como m, e o do P2 para frente, ó, você usa como n. Tá? Esses dois números são relativamente primos, né? Já não tem fatores primos, porque estão isolados aqui os primos, né? Essas potências estão acumuladas aqui. Então, o MDC entre eles é 1. Então, o φ desse produto é o produto do φ. Então, vai ficar φ de P1 elevado a R1 vezes φ de P2 elevado a R2 até PK elevado a RK. Tá? Se você repete esse processo de novo aqui, ó, chama isso aqui de M e o resto de N, você vai caminhando, caminhando, até chegar que isso aí é φ de P1 elevado a R1 vezes, né, φ de PK elevado a RK. Ó, né? Isso por causa da propriedade dessa daqui, ó, por causa dessa propriedade aqui, ó, estou usando a 2. E agora, né, em cada uma dessas coisinhas aqui, você usa essa propriedade 1. Ó. Então, isso aqui vai ser P1 elevado a... Eu vou estar usando aqui, ó, a R1 menos 1, né, que multiplica P1 menos 1. Aí você vai fazendo isso aqui, vai ficar P1 elevado a RK menos 1, multiplica PK menos 1. Beleza? Aí você coloca todos esses carinhas reunidos aqui para cá, P1 elevado a R1 menos 1, até PK elevado a R1 menos 1, multiplica P1 menos 1 até PK menos 1. Aí aqui você coloca, né, aqui você coloca o P1 em evidência,
tá? Se você coloca um P1 em evidência aqui, ó, e já joga ele, agrega aqui, ó, você vai somar uma unidade aqui, e aqui, em vez de ficar R menos 1, vai ficar R, vai ficar P1 elevado a R1, né? E esse fator aqui, você coloca o P1 em evidência, isso vai ficar 1 menos 1 sobre P1, né? Porque, né, multiplica isso aqui por P1 de novo, vai dar P1 aqui, ó, menos P1 aqui em cima vai cortar e vai voltar a ser isso aqui, ó. Então, quando a gente coloca P1 em evidência aqui, isso aqui se transforma nisso. E você pega ele e coloca para cá, ó. Se você faz isso com todos os fatores, pega o P2, põe em evidência, aí se junta lá com P2 elevado a R2 menos 1, aí vai aparecer o P2 elevado a R2 só, né, que o menos 1 você somou uma unidade e voltou a dar isso aí, ó. E aqui vai ficar 1 menos 1 sobre P2. Aí você vai fazendo isso até chegar no 1 menos 1 sobre PK, e aqui você vai chegar no PK elevado a RK. Isso aqui é exatamente o A, no nosso número N lá, né? Nosso N aqui. De N não há. Isso aqui é o N. Então, o φ de N seria igual ao próprio N vezes esse pedaço aí, tá? Então, ficaria restando para a gente, né? Provar essa parte aqui. Isso aqui não é tão difícil, né? Tem um jeitinho de provar. Esse aqui já é mais elaborado, precisa de bastante, né? Propriedade, não é tão trivial. Aliás, não, é muito trivial mesmo, a prova desse 2. Mas fica aí esboçado aí essas ideias para vocês, né, pegarem. Eu vou estar passando para vocês a solução no livro ali, para vocês, os mais curiosos, né, saber como é que se demonstra isso aí. Ah, bem, para finalizar, gente, eu queria falar sobre um conjuntinho aqui, ó. Eu- Vamos aqui na nossa, que é para, né, que é uma novidade, bem, que é desvendar um pouco esses 4 exercícios aqui, ó, que é o seguinte, gente, que é como o que significam essas barras aqui, né? Eu já falei desses ZNs aqui, eu vou estar falando aqui um pouco de ZN para vocês. Isso aqui é bem divertido, tá? Fazer conta dentro desses ZNs aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui para vocês. Seria o seguinte. O que é que são esses, né? A gente já viu o seguinte, ó. Vamos lá nesse ZN. Eu já até expliquei um pouco para vocês, né? Eu já até apresentei para vocês, né, esses ZNs. É o seguinte, quando a gente pega os números inteiros, né, pegou os números inteiros, e dentro dos inteiros a gente criou a relação de congruência, né, A ser congruo a B mod um certo n, a gente viu que isso aqui é uma relação de equivalência. Tá? Relação de equivalência que é serem côngruos. Aí a gente sabe que dois números são congruentes quando eles deixam o mesmo resto, né, da divisão por n. Né? Em particular, ó, A é congruo a B, que por sua vez é congruo a R, né, mod n. Eu aqui vou estar trabalhando com n positivo, tá? Né? Com naturais. Isso sempre ocorre, né? Se dois números são equivalentes, é porque eles são equivalentes a um resto comum, onde esse R é menor ou igual do que zero e menor do que n, que é o resto da divisão, né? E a gente tem que... ao mesmo tempo, o A ele pode ser escrito como sendo um Pn mais R, e o B como sendo um Qn mais R. Eles, né, eles deixam o mesmo resto na divisão por n. Isso aqui é a nossa congruência. Tá? Isso aqui é uma relação de equivalência. Essa relação tem as classes, que são as classes aqueles que são, né, côngruos entre si, né? E aí essas classes a gente chama de A barra. Né? A barra é o quê? É todo mundo que é côngruo a A mod n. E como um número ele sempre é côngruo ao resto da divisão dele por n, né? Então, o número de classes de equivalências, né, que essa relação tem, só podem ser de 0, né, 1, 2, até n menos 1, que são os possíveis restos. Então, qualquer número inteiro,
Só vai deixar resto de divisão por n 0, 1 até n-1. Né? Então, quando a gente pega as barras desses elementozinhos aqui, ó, né, que seriam todo mundo congruo, né, que são os que são congruos entre si, a gente tem só essas classes, gente. Então, como a gente viu, né, qualquer relação de equivalência particiona o conjunto todo, né, nas classes de equivalência. Então, no nosso caso aqui, ó, esse conjunto de classes, a gente chama isso aí de Zn. Tá? Então, por exemplo, se você pega, eu vou dar um exemplo aqui, ó, né? Exemplo, eu vou botar assim, n igual a 6, por exemplo. A n igual a 6 tem, né, tem 6 classes de 0. Vou pegar o menor aqui, ó. Vou pegar o 4. Tá? Então, quando você pega dentro dos inteiros e faz a relação A congruo a B mod 4, né? AC congruo a B mod 4, né? A gente tem 4 classes que reúnem, né, quem é congruo a quem. Tá bom? É como se fosse torcida, é como se aqui a gente tivesse N time de futebol, aqui é todo mundo que torce para o 0, que torce para o 1, torce para o 2 e torce para o 3. O que significa torcer é que eles estão relacionados ali na torcida deles. No nosso caso aqui é na congruência. Ninguém aqui torce para o time do outro, então, por exemplo, no mod 4, a gente tem quem? Quem é Z4? Z4 é todo mundo que deixa resto 0, resto 1 na divisão por 4, 2, né? Ou 3. Né? O 4 está onde, gente? O número 4. Bem, 4 dividido... Bem, o resto da divisão de 4 por 4 é 0. Então, o 4, ele é um elemento do 0 barra. Aí ele já está aqui, ó. Por isso que ele não entra aqui. Tá? Então, o que acontece? Ou seja, se ele está aqui dentro, né, ele se relaciona com o 0, ele pode representar essa classe também. Então, o 4 barra é o 0 barra. Você pode trocar esse 0 barra por 8 barra aqui também. Ó. Isso aqui é o 8 barra. Que são os múltiplos de 4 aqui. Ó. Todo número da forma 4k mais 1, ele está aqui. Ó. Tá? Por exemplo, o 5. O 5 está aqui. Ó. 5 barra está aqui. Ó. Então, o 5 ele pertence ao 5 barra, a classe dele. Que por sua vez é igual à classe do 1 barra. Tá? Então, a gente pode ter outros representantes, né, da classe representando. Mas se você quiser, né, ter uma representação padrão, a gente usa os representantes de 0 até o n-1, né, que fica mais organizado e mais bonitinho. Tá? Classes ficam ordenadas e crescente, né, os representantes. Mas esse conjunto aqui, ele poderia ser isso aqui, ó, ser 8 barra, só que fica horrível, né? 5 barra, toma 4 aqui, ó, ou tira 4 aqui, ó, né? 2 menos 4 vai dar menos 2, ó, menos 2 barra, e 3 menos 4 vai dar menos 1 barra. Que é aquela coisa, gente, o módulo significa, né, que eu falei para vocês, ó, o mod, ele não se altera se você coloca n ou tira n. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei esse 3 e eu tirei 4, então eu continuo dentro do 3 barra. Então, 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, menos 1 barra é o 3. Tá? O problema, e se eu quisesse descobrir assim, o menos é 371, por exemplo. Quem é o 371? O menos 371 barra? Você tem que descobrir o resto da divisão de 371 por 4. Tá? Você pega o 371, divide por 4 e, e descobre o resto da divisão. Tá? E aí você vai trazer aqui para... É aquela coisa, você quer resolver isso aqui, ó, o menos 371 é congruo a que mod 4? Essa é a pergunta, né? Menos 371 é congruo ao que, né? Mod 4. Bem, se você quiser uma resposta direta, você pode colocar aqui menos 371, que é a propriedade reflexiva. Mas o que interessa é o número baixo aqui. Ó. O que interessa é esse x entre 0 e 4. Ó. É isso que interessa. É você trazer o representante dessa classe, né, do menos 371 barra, você quer trazer para cá, ó, aqui para dentro. Né? Encontrar representantes de 0 até n-1. Né?
A resposta para isso aqui seria o quê, ó? Seria, por exemplo, né, eu vou pegar o 371 mesmo, né, depois eu vou falar do menos, ó, você divide isso por 4. Isso dá quanto? 4 vezes 9 vai dar 36, para 37 dá 1. Baixa aqui o 1 vai dar 11, 11 dividido por 4 vai dar 2, 2 vezes 4, 8, para 11 dá 3, então deu o resto 3. Então, o 371, ele é 92 vezes 4 mais 3, ok? Então, o que é o menos 371? Menos 371, ele vai ser 92 vezes 4, menos, né? Multiplicando tudo por menos 1 aqui, ó, menos 3, beleza? E o que que significa aqui, ó? Agora a gente pode, ó, aqui, ó, a gente já tem, então, ó, que se eu pego o 300, o 300, o menos 371, que é isso aqui, ó, e tiro todos os múltiplos de 4, a gente chega que menos 371 vai ser côngruo a menos 3 mod 4. E agora o que que acontece, ó? Soma 4 aqui, ó, né? Então, 371 vai ser côngruo 4 menos 3 vai dar 1. Côngruo a 1 mod 4. Então, deixa resto 1. Então, o menos 371, ele é a mesma classe do 1 barra. Ele está aqui dentro. Na verdade, todo número inteiro, ele está numa dessas classes aqui, ó, tá? Então, gente, o que, o que é aquele Zn é o seguinte, Zn são essas classes aqui, né? Essas classes. Só que a gente inventa uma coisa que é muito legal, ó, que é o seguinte, essas classes, a gente pode operar essas classes, né, uma com as outras. E a gente cria um sistema de... A gente cria uma operação igual tem nos inteiros, idêntico. Só que é uma operação que é o seguinte, quando você escapa do representante da classe, que você sai daqui, você tem que trazer aqui para dentro da classe. Como? Então é o seguinte, ó, a gente inventa a seguinte operação dentro de Zn. Você pega uma barra, né, somar duas classes, é você simplesmente somar os representantes das classes, né, e ver o resultado dessa soma, ver onde está o resultado dessa soma. A mesma coisa é o produto, ó. Então, uma classe vezes a outra, então a gente já está criando operações aqui dentro. Então, estou pegando esse Zn e criando uma soma e um produto aqui dentro. E dentro dessa estrutura, você consegue resolver problemas, equações e tudo. É porque você opera uma classe com a outra e, e aí você multiplica, né? Isso vezes isso, né? O que é operar duas classes? É operar os representantes e ver em que classe esse representante está. Vamos aqui no Z4, por exemplo, a soma e o produto aqui em Z4, né? Vou fazer a soma aqui no Z4. Acho que isso aqui já tem até no livro aqui, ó. Já vou até puxar isso aqui para vocês. Aqui é o livro do Abramo, tá? Então, o que é a soma em Z4, gente? O que é 2 mais 2, por exemplo? 2 barra mais 2 barra. Bem, é somar os representantes. Então, 2 mais 2 dá 4. Né? Em que classe está o 4? Bem, o 4 barra é um múltiplo de 4, então deixa resto 0. Está aqui, ó. Eu trouxe para cá. Por exemplo, 3 barra mais 3 barra. Né? Que é como se você estivesse fazendo assim, ó. 3 barra mais 3 barra. Isso vai dar o quê, ó? Somar 3 mais 3, que vai dar 6, é o 6 barra. Trazendo, né, para a representação de 0 a 3, o 6 barra, bem, o 6 deixa resto 2 quando dividido por 4. Ou por outra, ou seja, 6, 4 fora, por exemplo, dá 2. Então, 3 mais 3 vai dar 2, ó, né? Então, é, não tem que 1 mais 1 é igual a 2 sempre, né? E na barra não é assim, não. Tá? Por exemplo, em Z2, ó, né? Aí eu vou estar representando. Então, olha só aqui pra gente, ó. Então, aqui é um exemplo, né? O povo gosta até de zoar isso aí, que a matemática aqui começa a ficar doida, né? Nesse caso aqui, ó, 3 mais 3 está dando 2, tá? E aí, 3 mais 3 aqui, ó, vai dar 6, né? Dá o 6 barra. 6 barra é quem? É 2. 2. E assim tá tudo aqui, ó. A multiplicação é a mesma coisa, ó. Quanto é que é 2 vezes 2, ó? Né? 2 vezes 2. Dá 4 barra, que é 0.
né? Por exemplo, 3 vezes 3 dá 9. 9 e 4 fora, você vai tirando, né? Tira o 8, por exemplo, dá 1. Então, 3 vezes 3 é 1. Tá? E nesse caso aqui, ó, o 3 é invertível, né? Ó, né? O 3 tem um número que vezes ele dá 1, ó, que a gente diz que é inverso. E assim sucessivamente. Ó. Ah, então, aqui no Z4, né? Observe que aqui no Z4, gente, ó, o 2 não tem inverso, por exemplo. Não tem um número que vezes ele dá 1, né? Ó, ele vezes 0 dá 0, ó, ele vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, que é 0, e 2 vezes 3 dá 6, que é 12. Então, ele não tem inverso. Então, nessas linhas aqui, ó, quando aparece um produto aqui, né? Aqui, ó, aqui todo mundo é invertível. O 1 é invertível, o 2, ó, o 2 ele tem um inverso que é o 3, porque deu 1 aqui, ó. E aqui tem como buscar os invertíveis, tá? O que é legal aqui, ó. No Z2, ó, né? Então, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 2, só que 2, você tira 2 fora, dá 0, assim vai, ó. Então, aqui é pequenininho, né? O Z2 é pequenininho. Então, a ideia é fazer isso aí, ó, tá? Em Z3, ó. Então, em Z3 agora é 3 fora. Então, por exemplo, 2 vezes 2 em Z3, não, 2 vezes 2 dá 4. 3 fora vai dar 1, né? Então, fica isso. Então, 2 vezes 2 aqui dá 1. No Z4, ó, já muda, ó. 2 vezes... Aqui, ó, né? 2 vezes 2 já deu 0. É porque 2 vezes 2 é 4, e aí 4 fora dá 0. Em Z5, 2 vezes 2 dá 4. Tá? É 4 mesmo, né? O 4 aqui é diferente de 0. Então, é diferente, né? A representação, por exemplo, o 2 barra, ele é uma coisa em Z5, ele é outra coisa em Z4, ele é outra coisa em Z3 e outra coisa em Z2. Tá bom? Então, dependendo do Z que você está, você tem essas operações. E o que é onde eu quero chegar com isso, gente? É que esses conjuntos, essas operações aqui, ó, elas são, ela tem todas as propriedades, né? Justamente por isso, né? Porque se A mais B barra, né? Você pode comutar aqui embaixo, que aqui embaixo é soma de inteiro mesmo. Então, isso aí é B mais A barra, que por definição é separar aqui, ó, é B barra mais A barra. É o comutativo, né? E aí, gente, isso aí tem todas essas propriedades aqui dos inteiros. Todas elas. Ela é comutativa, associativa, elemento neutro, e a existência do inverso depende do n. Tá? Aí depende do n mesmo. E o que eu afirmo para vocês é o seguinte, que quando o n é primo, a gente pode dar um tique aqui, ó. A soma sempre tem, tá? Né, o inverso aditivo. E aí o produto vai ter também, tá? Vai ter o inverso aditivo. Então, bem, uma coisa que eu posso estar adiantando para vocês, por exemplo, o único problema de resolver equações em Zn é a questão de passar dividindo, é a questão do inverso. É igual aquilo que eu comentei para vocês lá do AX ser congruo a P, né, mod N, né? E esse cara aqui, ele vai ter, só vai ter um inverso aqui quando o MDC com esse cara e esse aqui der 1, tá? Eu vou estar explicando isso aqui. Bem, eu vou estar resolvendo um problema prático aqui para vocês, né? O único cuidado é esse. Tá? Então, você pode trabalhar todas as operações dos inteiros aqui. Nesse caso, o único cuidado é inverter. Bom, então, por exemplo, olha só. Em Z4, né? E como o conjunto é finito, gente, você pode ir fazendo aos poucos mesmo, tá? Né? E testando os elementos. Por exemplo, em Z4, como é que... Vou tentar resolver. E na lista aqui mesmo, ver um exemplo da lista. Olha, determine os divisores de zero e os elementos invertíveis. Tá? Bem, divisor de zero, gente, são números que não são nulos e quando eles se multiplicam são nulos, tá? É um caso assim, ó. São números diferentes de zero,
Porque isso aqui nos inteiros, né, não acontece, né? Dois números diferentes de zero dando zero. Isso não acontece nos inteiros. Mas nesses e's aqui acontece. Um exemplo disso é o nosso Z4. Cadê aqui o Z? Deixa eu ver se eu acho. Então aqui, ó. Ó, o Z4. Aqui o Z4, a gente tem divisor de zero, a gente tem números não nulos. Então, em Z4 acontece umas bizarrices justamente porque o 4 não é primo. Em Z5, gente, é praticamente você está trabalhando com números racionais aqui, ó. A gente diz que isso é estrutura de corpo. Então, todo mundo tem inverso multiplicativo, ou seja, em Z5 você resolve equações muito fáceis, tá? De forma fácil. Vamos aqui, ó. O Z4, ó, por exemplo, ó, 2 vezes 2 está dando zero, gente, ó. São duas classes não nulas que está dando zero. Então, essa classe aqui é uma classe que é um divisor de zero, tá? E é a única, né? É a única que não está sendo multiplicada. Ó, se vocês olharem esse quadrado todo aqui, ó, né? O único zero que aparece diferente dessas duas linhas, que é multiplicar por zero e aí vai dar zero aqui também, é esse zero aqui, ó. Bom, né? Em Z5, ó, o que acontece em Z5? Tá? Em Z5 não tem zeros aqui, ó. Tá? Então não tem divisores de zero, Z5. Ou seja, não tem classes não nulas e quando a gente multiplica dá nulo. Bom, e todo número é invertível, ó. Tem um aqui, ó. Em cada linha tem um número um aqui, ó. Tem um aqui e tem um bem aqui, ó. Por aí vai. Então, isso são os divisores de zero, tá? E os elementos invertíveis são os elementos que tem o número um na linha dele, ó, na multiplicação, tá? Então, você pega a multiplicação, ó, aqui, ó, vai vir Z5. O 1 é invertível, o 2 é invertível, né? Porque 2 vezes 3 está dando 1, o 3 é invertível, o 4 é invertível. Em Z4, no produto, o 1 é invertível, o 2 não é invertível, né? Porque não tem aqui, ó, nem na linha nem na coluna aqui, ó, tá? O 3 é invertível, né? Porque o que significa isso aqui, ó? Que 3 vezes 3 dá 1, tá dando 1 bar. O 0 é o neutro aditivo, tá, gente? Né? 0 é o neutro aditivo. Né? E o 1 é o neutro multiplicativo. Se vocês repararem, essa coluna repete aqui, ó. Então, essa coluna vezes 1 dá essa coluna. A propriedade é comutativa, né? Ela comuta porque é simétrica essa matriz aqui, ó, né? Relação diagonal. A soma também é comutativa. Então, todas as propriedades tem aqui. Então, realmente o que interessa, gente, é saber onde tem divisores de zero e quais os elementos são invertíveis. Quando o número é primo, no caso do 19, você não vai achar divisores de zero, porque esse é um resultado teórico, e todo elemento não nulo é invertível. Então, em Z9 você consegue operar tudo. Bom? E aí, resolver a equação aqui dentro é isso. Tá? Vou dar um exemplinho aqui para vocês, por exemplo, em Z4, né? Em Z4, a gente quer resolver a equação, por exemplo, sei lá, ó, 2x ao quadrado é igual a 1. Faz aqui com barra. Existe alguma classe né, que ela ao quadrado vezes 2 dá 1, por exemplo? Né? Aí você testa, você tem que testar 0, 1, 2, 3. Ó. 1 ao quadrado dá 1, né? 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, que não é 1 barra. 0 ao quadrado dá 0, vezes 2 dá 0, não é 1 barra. 2 vezes 2 dá 4, que dá 0. Né? Vezes 0, vezes 2 dá 0, não vai não. 3, ó, 3 vezes 3 dá 9. 9, se eu tiro o 4, olha só, então 3 barra ao quadrado vai dar 9 barra, que vai ser, eu tiro 4 aqui, vai dar, né, 8 vai dar 1 barra. E 1 vezes 2 dá 2, não vai dar 1 barra. Então, essa equação não tem solução dentro do Z4. Tá? E assim você vai fazendo, beleza? E tipo, em Z4, como é que você resolve uma equação em Z4? 2x mais 1 tem que ser igual a 5, por exemplo. A 5 não, eu saí da classe. Igual a 3, ó. Igual a... vou deixar 3 aqui, ó.
Tem solução isso? Tem, ó, um barra, né? Eu coloco um barra aqui, resolve o problema, né? E aí 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 vai dar 3, que vai dar o 3 barra, beleza? E aí você consegue resolver, decidir, né, se uma determinada equação tem ou não solução dentro Então, por exemplo, 2x, olha só. Olha só essa equação aqui, ó. 2x, 2 barra x mais 1 barra é igual a 1. Olha que doideira. Tem solução, ó, né? E se você coloca 2 aqui, ó, tá? E aqui, olha só, essa equação, nos inteiros, ela não tem solução, né? Ó, 2x mais 1 igual a 1, ela tem uma solução só, né? Nos inteiros. Aí o x vai ser zero, tá? Né? Você cancela aqui, e aí 2x vai ser zero. Então, nos inteiros só tem x igual a zero. Aqui tem duas soluções, ó. Tem x igual a zero barra e o x igual a 2 barra. X igual a 2 barra. Porque 2 vezes 2 dá 4. 4 barra é 0 barra. E esse aqui fica 0 barra mais 1 barra vai dar 1 barra. Então, tem duas soluções em Z4 essa equação aqui, ó. E se você muda para Z3, ela pode não ter solução. Em Z3, ela tem já muda a solução dela em Z3, ó. Se você passa para Z3, você já fica com o 0 barra, que vai dar 1, já não tem a outra, né? Em Z3 tem que testar o 0, 1 e o 2. E assim sucessivamente, né? Aí você vai testando os números e toda equação você consegue resolver dentro dos elementos só testando, né? Por tentativa. É claro que tem teoria para resolver equações, você pode operar, né? Resolver, passar para um lado, passar dividindo, tem essas coisas dentro desses ENs aí, tá? Então, vou deixar aí para vocês brincarem aí, se divertirem aí com as operações dentro desses conjuntos aí. Bem, gente, então